vamos aqui, continuando a nossa aula. Quando a gente pegou aqui, ó, e transformou em uma lista, né, disse que o tipo desse story, esse get participantes controller, vai dar um jeito de trazer para mim uma lista de user model, ou seja, das informações do usuário de cada participante que eu tenho na minha lista desse evento. Então, ó, o Scope Builder, ele está com algum errinho aqui em algum momento. Vamos tentar identificar, vamos passar o mouse aqui. Assim, porque mudou o tipo, né? Aqui eu estava dizendo que era uma lista de participantes, também esse state, e na verdade é uma lista de user model. Pronto, o errinho saiu ali, certo? Então o nosso controlador continua sendo get participante controller, mas na verdade a gente está pegando uma lista, as informações da lista de usuários que participam desse evento. E aqui, ó, agora sim a gente consegue exibir todas as informações que a gente precisa, menos o URL ainda, porque a gente não tem. Mas ó, name, eu já tenho. Qual é o estado aqui, ó? Ponto name, porque agora eu tô com o usuário na mão, tá? Agora eu tô com o user model, beleza? Então o state.name, o título também é o name, né? Então aqui é porque se ele não tiver imagem vai aparecer a letra do nome dele. O título é o nome dele. O subtítulo, será que a gente tem alguma informação aqui para passar? A gente pode passar o e-mail, tá? A gente pode colocar aqui por enquanto o e-mail, se existir, então, porque pode ser que ele não exista, pelo que eu entendi ali. E tá, então vamos colocar só mais uma informação lá nesse nosso participante, que a gente acabou não colocando, que é URL image, beleza? Vamos adicionar aqui. Eu vou colocar que ela não precisa ser final, porque eu posso alterar isso durante o tempo, e também ela pode ser nula, pode ser que ela não exista. Vamos acrescentar aqui, cadê o ID? Ah, tá ali. Aqui. Uma posição não foi encontrada. Eu acabei retirando alguma coisa. Assim. Não precisa ser required, mas eu posso colocar aqui ponto diz URL. Por quê? Vamos devagar aqui, o que eu fiz? Dá um Ctrl Z aqui. Beleza? A gente pode acrescentar aqui, devagar. A gente pode acrescentar aqui uma string, pode ser nula, ou posso deixar ela vazia por padrão, né? E o nome dela vai ser URL image, ponto e vírgula no final. Vou acrescentar ela aqui, diz ponto URL image igual a vazio, a vazio se ele não me passar. E vou recuperar ela aqui, né? Também fazer um mapa. No meu mapzinho vai ter uma informação de URL image. Se não tiver nada, eu passo nulo. Inclusive, se eu fizer dessa forma, eu nem preciso colocar aqui nada. E posso também deixar required. Beleza? Quando eu for enviar isso para o back também, eu tenho que colocar aqui, né? Então o URL image está aqui, URL image, beleza? Bacana. Assim vai quebrar aqui em alguns lugares que a gente está utilizando user model. Aqui então, por exemplo, eu não preciso criar user model assim, passando todas as informações, né? Mas eu tô criando um usuário de verdade aqui, né? Então, o URL, tô passando uma URL nula, URL, passar a imagem vazia por enquanto. Depois a gente vai colocar umas imagens fakes aí pra gente ver como é que fica. Nesse caso, quebrou mais em algum lugar. Na hora de fazer o login, quebrou também, porque na hora de criar login, ele me pergunta qual que é a imagem do usuário e a gente não sabe ainda. Então, o URL image, ela é vazia. Certo? Beleza. Vamos voltar aqui. Eu estou na home,
user model aqui. Então aqui também eu posso exibir a imagem se houver, beleza? Aqui vai ser URL image se houver imagem. Fechado. Então vamos dar um jeito de trazer nossos participantes, né? Deixa eu ver quantos minutos daqui. A gente tem 5 minutos. Vamos lá criar o nosso repositório. A gente já criou aqui o controlador, apesar que o controlador de get participantes não está fazendo nada ainda, né? Mas a gente já pode criar aqui o repositório de get participantes. Repository. Isso, ponto Dart. Vamos lá. Como é lista, né? Participantes. Eu poderia colocar get list participantes, mas eu já estou no. Inclusive eu deixei português aqui, né? Participantes. Tem que tirar esse E daqui. Poderia colocar get list participantes também. Aí vê o padrão que você quer colocar e pode alterar aí, beleza? Eu vou utilizar o mesmo formato aqui desse get list event, porque como a gente está se tratando de uma lista, ele vai ser praticamente igual. Você vai ver aqui, ó, vou copiar e eu só vou retirar esse list events aqui e vou colocar participantes. E aqui é user model. Vou retornar uma lista de user model. Não vou chamar de get events, vou chamar de call. Vou esperar 2 segundos e eu vou trazer a lista dos participantes. Final list event, na verdade é uma list user model. E eu vou pegar quem, né? O Firebase, users Firebase. Tá, onde é que está aqui os nossos usuários? A lista de participantes da gente está aqui no Store. Isso é o fake, né? O fake nosso está em login Firebase. Então esses são os usuários da nossa a lista de usuários. Vou importar ela aqui. E aí para cada item lá dentro, para cada objeto que tiver lá dentro, a gente vai fazer um event. Event não, a gente vai fazer um user model, beleza? From map e transformar ele num user model. Então aqui eu vou retornar uma lista de user models. Só que olha só, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando todos os itens lá dentro, né? E trazendo todos os usuários que eu tiver cadastrado. Se eu tiver 1000 usuários cadastrados, eu vou trazer os 1000, né? Mas na verdade não é isso que a gente quer. A gente só vai retornar com uma condição. Então a gente pode colocar aqui, ó. Ao invés de Aron Function, eu vou colocar em uma lista, tudo bem? Talvez a gente nem precisa fazer assim. Melhor ainda, eu não vou usar esse formato de map, porque eu vou fazer na verdade um for. Eu vou navegar em cada item dessa lista e eu vou fazer uma verificação, né? Eu vou pegar somente os usuários que tenham esse ID da outra lista que a gente tem. Existe uma comparação de listas, né? Então, quando a gente usa o lister, a gente tem uma funçãozinha bem legal chamada, vamos ver se eu acho ela aqui, ó. Quando a gente tem uma lista, essa aqui é uma lista, por mais que seja uma lista de map, a gente tem um short, sublist. O que o sublist faz? Não é sublist. Short é a gente ordenar. Skip, bundle, remove, deixa eu lembrar aqui, reduce. Reduce, ele soma. Contains, deixa eu ver esse contains aqui. Eu não posso comparar duas listas. As map, beleza.
Bom, vamos fazer do jeito mais simples aqui. Vamos fazer um for in. Vamos navegar para cada elemento de login Firebase, beleza? E a gente vai fazer um if, tá? A gente vai fazer uma condição, que é a seguinte condição: o meu elemento, né, desse cara aqui, que tiver o ID, o meu elemento que tiver o ID igual, na verdade, que contém, né? Eu estou recebendo aqui. Eu tenho que receber aqui nesse meu parâmetro de entrada. Eu tenho que receber minha lista de participantes. Então aqui eu tenho que receber a lista de participantes. Model. Não suggestion. Tem que receber participantes. Então aqui é uma lista. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se aqui tá errado. Participantes sem o E no final. Vamos lá. Se esse ID, esse element ID contiver dentro da lista de participantes, também não dá para fazer assim, porque são duas listas, a gente vai ter que comparar aqui. Bom, vou ver qual é o melhor for que a gente vai fazer, mas no fim das contas, o que a gente tem que fazer aqui, tá? A gente tem que encontrar dentro dessa lista. Cara, tá, é fácil. A gente tem essa lista e a gente tem que ver se para cada participante, então a gente está fazendo errado aqui, ó. A gente vai navegar dentro de participantes. E a gente vai fazer o seguinte, dentro dessa lista aqui, dentro dessa lista de eventos, a gente vai selecionar os participantes que estão dentro dessa lista, entendeu? E adicionar em uma nova lista. Então a gente vai colocar aqui, ó, list de users model. A gente está criando uma lista de user models e vai ser vazia. Inicialmente ela é vazia, né? A gente foi lá, pegou todos os usuários que tem no nosso banco de dados, fake. A gente não vai fazer isso no futuro. E aqui agora a gente vai navegar para cada item desse participante e a gente vai fazer um check do seguinte tipo. A gente vai fazer um if aqui. List events contém esse participante com o ID X. Contém esse camarada? Se sim, a gente vai adicionar dentro de usuário não pode ser, a gente vai ter que fazer o index element. Não vou rolar disso aqui não. List event ponto index of where meu element ponto id foi igual, agora sim é o nosso for aqui, ó. A gente tem um for in que navega aqui dentro da lista de participantes e a gente vai ter que ter esse index aqui, ó. A gente vai achar o index dentro da lista de eventos, aonde o elemento que tiver dentro dessa minha lista aqui e o ID desse elemento foi igual ao mesmo ID, esse aqui é chamado de P de
p.userid, ou do usuário, do ID do participante. Beleza? Ficou meio confuso aqui, eu vou explicar isso aqui para você com mais calma. Mas é isso, a gente achou o index de um elemento, né, do primeiro elemento que a gente está navegando de participantes, do que está contido aqui nessa outra lista, que não é list event, tá? Deixa eu até mudar isso aqui. Essa aqui é uma lista de users fake, faz mais sentido, que é a nossa lista de users, vou botar o Szinho no final, fake. Então aqui a gente achou o index e a gente vai fazer uma pergunta: se esse index for diferente de null, e na verdade ele não pode ser diferente de null, mas ele pode ser diferente de -1, porque se ele não achar ninguém lá dentro, ele vai dizer que é -1. O resultado dele é -1, quando ele não encontra nada. Então, se ele for diferente de -1, é porque ele encontrou o index, né? Se ele encontrou o index, eu quero adicionar dentro dessa lista vazia que a gente tem aqui, chamada users, eu quero adicionar esse elemento desse índice, ou seja, o list users fake do índice tal, desse index selecionado aqui, desse index que ele achou. E ele vai fazer isso para cada item desse participante. Se eu tiver 10 participantes aqui, ele vai fazer esse looping 10 vezes e procurar aqui dentro o index desse usuário participante aqui que foi igual ao ID. Então ele vai achar o usuário, o index dele. Se em algum momento ele achar -1, ele vai pular e não vai adicionar esse usuário aqui. Mas se ele encontrar, né, ele vai adicionar esse usuário encontrado aqui dentro dessa nossa lista. Então agora sim funcionando. A gente extrapolou aqui, já tem 17 minutos, mas eu vou continuar aqui rapidinho, porque a gente precisa finalizar o nosso controlador. E o nosso controlador é a coisa mais fácil, né? A gente já viu aqui que a gente só precisa de um execute a princípio. Então a gente tem um execute de get participantes repository, e aqui não é call, então eu não preciso chamar, mas eu preciso de uma coisa, eu preciso de passar aqui para ele uma lista, né, porque ele está me esperando aqui, ó, esse meu call aqui, esse meu método, ele está esperando uma lista de participantes. Vou pegar esse cara e colocar aqui dentro também. O front também tem que me entregar essa lista de participantes model, e eu vou só repassar esses participantes lá para o meu repositório, beleza? E aí todo o nosso controlador aqui vai estar funcionando corretamente. Eu vou restartar aqui a máquina e vou ver se já funciona, porque a gente já sabe, como a gente copiou da tela de home, toda a parte de login está sendo feita já, né? A login, ó, de gerenciamento de estado já está funcionando. Então é para ela funcionar igual o igual aqui a lista de eventos. Vamos ver? Rei da codorna. Vamos clicar aqui e não funcionou. Por que não funcionou? Porque lá no nosso page a gente não mandou rodar o nosso participantes. A gente não mandou chamar o método call. Então no init state, quando ele estiver construindo essa página, a gente vai mandar rodar aqui o nosso método call de participantes. E o que ele me pede aqui dentro? Ele pede que eu passe aqui para ele a lista de usuários, né? Eu posso passar aqui, a gente pode fazer aqui, ó, final.event, como é que era lá? Event selected store, né? É igual a modular, é aquela coisa, modular.get, traz para mim a instância de event selected store. Ele vai trazer a instância para mim, e eu sei que aqui dentro ponto event, vou colocar uma exclamação a princípio,
users. Então eu tenho que passar essa lista de participantes aqui para ele. Como eu coloquei exclamação, eu vou evitar aqui qualquer falha, eu vou fazer um if antes. Então eu vou antes verificar. Event Store, Event Model é diferente de nulo? Se for, então executa esse método. Se não, ele vai continuar apresentando essa tela aqui de que não existe participantes, tá? Beleza, agora eu acho que vai funcionar. Eu vou sair, quando eu entrar nessa tela, ele está fazendo o carregamento, trazendo os usuários e ó, achou os 2 participantes. Beleza? Na próxima aula a gente vai ajustar aqui, porque a gente sabe que a gente só tem 2 usuários, né? Mas na verdade naquela nossa outra lista fake ali, quem participa aqui ó, é o A, o 2 e o 3. E ele está trazendo, não é isso? Essa primeira lista, eu estou na primeira? Eu estou em Rei da Codorna, isso é o primeiro. Está dizendo que eu tenho 3, e cadê o terceiro? Ó, eu tenho o A, o 2 e o 3. E enfim, a gente vai ter que ajustar aí para realmente trazer as pessoas corretas. Ó, ele está trazendo A e B, não deveria trazer B, porque B não faz parte, né, B não faz parte dessa minha lista aqui, ó. Beleza? Vamos ajustar isso aí na próxima aula.